Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado, pastor Mário Sérgio. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Estamos em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada. Lá no livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Grande alegria poder participar de mais uma oficina, aprender junto com os irmãos. Ainda estamos degustando a mensagem e o trabalhar de Deus de ontem à noite, né? Coisa maravilhosa. Quantos estiveram ontem aqui? Olha que benção. Aleluia. Deus está operando na sua igreja. Atos 2 e 42 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Amém? Até aqui, podeis assentar novamente, queridos irmãos. Foi-nos incumbido essa tarefa de falar um pouquinho sobre discipulado para uma igreja mais unida. Falar sobre unidade é bom, agora a prática é que não é muito fácil às vezes, né? E nós precisamos trabalhar unidos, trabalhar em um mesmo propósito, para que nós possamos alcançar o céu e alcançar este mundo que está aí ao nosso redor. Quer ver como é importante a unidade? Já vamos começar fazendo um teste. Eu vou contar até 3 e cada irmão vai falar o seu nome. Vamos lá? 1, 2, 3. Eliseu. Ninguém entendeu nada, né? Dificilmente alguém conseguiu ouvir a palavra daquele que estava ao lado. Agora nós vamos falar no 3, discipulado. Vamos lá? 1, 2, 3. Discipulado. Olha como mudou. Mudou a dinâmica da situação. Todos estavam unidos, falando a mesma linguagem, falando a mesma coisa, com o mesmo propósito. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Estamos aqui reunidos com o mesmo propósito de aprender mais para render para o reino de Deus. E isso é imprescindível para o sucesso da igreja, para a continuidade do ministério que Deus colocou sobre os nossos ombros. Precisamos estar em unidade. Ali na apostila você vai abrir lá na página de número 15, que vai dar continuidade a esse tema que nós vamos tratar nesta manhã, né? Esta matéria. A introdução já fala: ver a igreja unida é um dos maiores desejos do Senhor. E aí cita João, capítulo 17, versículo 21, onde diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de unidade do Senhor. Vai ter um versículo lá na carta de Paulo aos Coríntios que fala: e um só e o mesmo Espírito operava tudo em todos, que opera tudo em todos. Quando fala sobre a multiplicidade de dons, quando fala dos chamados especiais, dos ministérios, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está na terra para dar esta unidade ao corpo de Cristo, à igreja universal, para que nós possamos trabalhar juntos, trabalhar unidos. A unidade é um ideal a ser alcançado, que só pode ser atingido em sua plenitude através do engajamento da igreja no discipulado. Se nós não discipularmos, não cumprimos o ID. Isso cada um de nós já tem bem claro na sua mente, no seu coração, que é nosso dever trabalhar em prol do discipulado, abraçar esta causa do discipulado, porque é o que os irmãos da igreja primitiva faziam. Nós acabamos de ler o texto de Atos 2, 42, onde fala que eles estavam na comunhão, no partir do pão, nas orações, estavam juntos, tinham tudo em comum. Quando tinha as propriedades que eram vendidas, eles repartiam com todos. Dá a entender que eles iam além do que era pedido. Em nenhum momento a Bíblia registra os apóstolos pedindo que eles depositassem todo o valor das suas herdades aos pés dos apóstolos, mas eles faziam,
porque o seu coração estava compungido. O coração era amável para com seus irmãos, tinha o mesmo sentimento. Vamos ler mais um versículo? Abra ali ainda em Atos, no capítulo 4, versículos 31 ao 35. Só vai complementar essa leitura que nós já fizemos no início. Atos 4 e 31. Diz assim, ó: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Que exemplo maravilhoso! Que coisa linda nós vivermos nesta unidade, de nós abraçarmos aquele que está com maiores dificuldades, de nós pregarmos com ousadia a palavra de Deus, porque o nosso testemunho nos outorga, nos dá esse empoderamento para fazermos uso da palavra com autoridade. A igreja primitiva, esta registrada aqui em Atos dos Apóstolos, tinha este exemplo, tinha este compromisso, e isso que nós devemos ter também na igreja. Portanto, não é um ideal utópico, distante, é algo que nós podemos realizar, é algo que nós podemos aplicar dentro da nossa congregação, do nosso departamento, da nossa família, para que nós possamos ser verdadeiramente exemplo de Cristo, a imagem do Senhor Jesus. Você já deve ter ouvido a frase de que as pessoas leem a nossa vida. Nós lemos a Bíblia e as pessoas nos leem. Inclusive, o próprio evangelista Billy Graham tem uma das frases dele que fala nesse sentido, que as pessoas estão nos lendo. Como eles nos lerão se não houver unidade? Como eles lerão a nossa vida se não estivermos com o mesmo propósito? Lá em João 13:35 diz assim, ó: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor não é só algo de boca para fora, que quando o irmão vem falar conosco, você diz, eu te amo, meu irmão, e já estende a mão de longe. Você diz, eu vou orar por você, e vira as costas e esquece. Não, é um desejo sincero, de que a paz do Senhor esteja na vida deste irmão, e continue até o fim da sua trajetória humana, e seja depois arrebatado aos céus. É um desejo de que a paz do Senhor venha superabundar sobre a vida dele e a tua. É um desejo sincero, de amor em Cristo, de cumplicidade com a grande comissão que Jesus Cristo nos deu. Esta unidade que nós precisamos ter. E aí o primeiro tópico do nosso livro, lá na página 16, já vai falar um pouquinho sobre diferença entre união e unidade. Existe diferença, será? Vamos tentar falar um pouquinho sobre esses termos aí. Nem sempre o ajuntamento de pessoas é uma unidade. Vocês concordam comigo? Por exemplo, vamos para o sistema carcerário do país. São jogadas muitas pessoas dentro de uma única cela, mas eles não estão unidos. Eles estão em um ajuntamento, obrigatoriamente. Às vezes, dentro de uma sala de aula, existem diversos alunos que são colegas. Alguns se tornam amigos. Talvez para alguma malandragem eles se tornem unidos. Mas esta suposta união não é real. É apenas um mesmo ambiente. E isso não pode acontecer dentro da igreja. Nós não podemos estar nesta manhã cheio de gente aqui, um grande grupo, cada um pensando em um objetivo. Um pensando o que vai fazer quando sair daqui, o outro pensando que tem que comprar algo no dia de amanhã, o outro pensando nas suas dívidas, e cada um com o seu propósito. Não.
Dentro da igreja, o pensamento é um só. Nós queremos adorar ao Mestre. Nós queremos aprender sobre discipulado. Este é o objetivo em comum. E aí tem um fator determinante. A diferença é que o Espírito Santo opera tudo em todos. Não sei se você já viu você pensar em um texto bíblico e quando vê a pessoa que é chamada para ler, lê naquele versículo. Você ouve o primeiro irmão fazer a leitura do culto e depois o pastor prega uma mensagem complementar àquele texto que foi lido. Alguém está pensando, essa semana ainda, ontem à noite, eu ouvi um testemunho de alguém que estava no carro, preocupado, fez um propósito com Deus, e na mesma hora, através da Rádio 107, o pastor falou com ele justamente a resposta que ele precisava. É o mesmo Espírito, essa unidade que nos faz, às vezes, levantar de madrugada para orar por alguém, porque o Espírito opera tudo em todos, estamos ligados, estamos hermanados, estamos unidos e não somente reunidos. Eu fui ler uns exemplos a respeito dos navios, em que existem remadores, antes da época dos motores. Não adiantava colocar todos os remadores lá no porão e cada um remar à sua maneira. Precisava uma cadência, um ritmo. Em um primeiro momento era usado uma pessoa para dar o comando, em um segundo momento, em navios maiores, um tambor que dava o ritmo da remada, né? O ritmo da puxada para que todos fizessem ao mesmo tempo, da mesma maneira, e assim o navio saía do lugar. Senão não adianta. Precisamos seguir esta cadência, este ritmo que o Senhor instituiu através das autoridades dentro da igreja, autoridades eclesiásticas. Coríntios fala sobre os dons, e nem é esse o assunto profundo que nós vamos tratar. Fala sobre os dons, mas a igreja não é gerenciada pelos dons, mas gerenciada pelos ministérios. É o que dá a voz de comando. É o que diz quando deve remar, quando deve aguardar. Quando deve remar mais para esse lado, para girar o barco, quando deve remar mais do outro lado. A cadência, o ritmo. Quando a gente assiste tropas militares se apresentando, principalmente no 7 de setembro e outras datas comemorativas, tem aquele ritmo, tem aquele padrão, trabalham em um mesmo propósito, tem algo em comum, e isso que é importante. A unidade é a marca de uma igreja verdadeiramente unida. Ou seja, qual foi a diferenciação que nós tentamos fazer aqui? União pode ser simplesmente um grupo de pessoas em um mesmo lugar. Agora, a unidade é que essas pessoas têm um mesmo propósito, têm um mesmo coração, como nós lemos ali em Atos 4 e 32, 33. Era um o coração da multidão. Estavam com o mesmo propósito de verdade. Precisamos orar e buscar esta unidade. Paulo afirmou aos filipenses dizendo: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Precisa estar unido. Quando Pedro e João subiam juntos para orar, na hora da oração eles subiam juntos ao templo, e alguém do lado de fora pediu-lhes uma esmola. E aí eles disseram: nós não temos dinheiro, mas nós temos, o que nós temos vamos te dar. Abençoaram, e ele levantou e saiu pulando. Eles estavam em unidade, estavam em o mesmo propósito. Um tinha um temperamento diferente, você vê lendo os evangelhos, que era alguém de maior explosão, de maior ânimo, até meio faísca adiantada, como a gente chama, comumente fala. Fazia rápido, era sanguíneo. O outro mais amoroso, mais calmo, o discípulo do amor, mas andavam juntos, respeitavam as suas diferenças, trabalhavam em comum, e por isso tiveram autoridade para rogar ao Senhor que curasse aquele homem. Você quer ter autoridade? Você quer poder dizer para o moribundo, para o bêbado, que Jesus ama ele e ele realmente sentir que você está falando a verdade? Precisa ter algo por trás, que é o testemunho, que é a unidade na igreja, que é o exemplo vivido, não somente falado. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, quando vamos ler, por exemplo, livros históricos, vamos ler lá Juízes, Esdras, Neemias,
vai usar a expressão unidos como um só homem. Quando o povo ia para a batalha, quando o povo estabelecia um critério, um objetivo, eram unidos como um só homem. Quer ver só? Juízes 20, versículo 1, diz assim, ó: então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Todos, como um homem só. No versículo 11 diz: assim ajuntaram-se contra estas cidades todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Lá em Esdras 3:1 vai dizer: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Em Neemias 8:1 vai dizer: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. E depois da leitura do livro da lei, houve um aquebrantamento geral naquela multidão. Primeiro eles estavam em unidade, depois o Senhor trabalhou. Lá no slide, pastor Cássio, no ponto 1, nós colocamos uma imagenzinha, pode voltar, isso. Tem uma imagem ali, irmãos, é de um exemplo que eu vi de alguns outros discipuladores e eu achei interessante nós falarmos aqui. Qual é a diferença entre um saco de batatas e um purê? Engraçado, né? Purê é algo bem fácil de fazer, né? As irmãs, a maioria sabe, alguns irmãos também sabem fazer, é fácil, não é difícil. Você coloca as batatas em um recipiente, enche de água, coloca para ferver, depois tira, descasca, amassa bem, mistura e está pronto para servir. Mistura algum temperozinho. Purê não é difícil fazer, mas para batata não deve ser fácil. Se coloque na posição de uma batata. Imagine que você é essa batata. E o Senhor Jesus, ou nosso Deus, é o cozinheiro que vai fazer um purê nesta manhã. Imagine que quando a batata é levada ao fogo, para ser aquecida, você já vai imaginando e mensurando o Espírito Santo trabalhando, aquecendo os corações, ungindo a igreja, operando milagres, vai aquecendo, vai amolecendo aquela coisa dura. A água é a palavra, que vai penetrando, vai trabalhando, vai batendo naquele coração duro e amolecendo. Quando a batata é retirada do fogo, vai se tirando as cascas, vai limpando aquelas sujeirinhas, aqueles defeitos, vai descascando, vai tirando tudo que não presta. Depois é colocado em outro recipiente e amassa. Passa momentos de dificuldade, tem o momento da prova, tem o momento de provar se ele é humilde mesmo. Alguém pisa um pouquinho nele, cutuca, fala que não acredita, duvida da sua palavra, e vai amassando, e depois mistura toda aquela batata que foi amassada. O que é isso? Enquanto nós estivermos dentro da igreja, desculpem a expressão, como um saco de batatas, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua casca, cada um com as suas sujeirinhas, com a sua dureza de coração, não vai dar um bom purê. Agora, depois que nós passarmos esse processo de humilhação, de mistura, não dá mais para dissociar um do outro, porque está tudo junto, está tudo reunido. Aí o negócio funciona. Se nós conseguirmos chegar nesse nível de unidade, não há inferno que possa contra esta igreja. Não há demônio que possa se levantar contra este povo unido, trabalhando para o Mestre, dando prejuízo para o inferno, resgatando almas que estão indo para o inferno. Essa é a diferença entre união e unidade. Somente estar junto não basta, precisa estar unido, precisa estar em um mesmo sentimento.
Comunhão é o que faz essa diferença. A comunhão é a unidade dos propósitos, interesse dos salvos. A palavra koinonia aparece 18 vezes na Bíblia e indica o partilhar de alguma coisa, participar de algo, dividir, compartilhar com seu irmão. Ontem já foi falado um pouquinho sobre isso, quando fala sobre a unidade familiar. Acreditem os irmãos, até mesmo dentro dos lares, já um distanciamento, um afastamento. A gente fala um pouco sobre redes sociais, internet, como tem causado isolamento dentro das casas quando mal utilizado. Isso é uma realidade. E também aplica-se à igreja. Falta esta comunhão. É necessário viver em comunhão para ter uma igreja unida. A unidade integral da igreja que vive em amor. Não adianta uma integração cultural, estar no mesmo horário, cada um trabalhando de forma que o reino de Deus seja glorificado. Eu dei exemplos sobre pessoas fazendo a mesma coisa, os remadores, os soldados marchando, mas há outros exemplos que nós poderíamos citar em que cada um tem uma diferente forma de trabalhar. Pegue, por exemplo, uma orquestra. Há poucos dias, ouvi uma orquestra tocando a Amazing Grace, se eu não me engano. Coisa linda, os violinos, aqueles instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão, tudo bem organizadinho, forma uma melodia que nos leva às vezes às lágrimas, porque cada um segue o seu instrumento, o seu dom, o seu ministério. Tudo serve para a edificação da igreja. Coisa linda uma igreja que trabalha nesta unidade. A unidade espiritual dos crentes forma o corpo de Cristo. O agente da nossa comunhão é o próprio Espírito Santo de Deus. Como nós temos olhado para os irmãos que estão ao nosso lado? Como nossos competidores, como nossos rivais, ou como nossos irmãos? Você está correndo uma corrida em que você quer passar os demais para frente, ou você quer levar junto, chegar no céu junto? Quando nós vamos falar sobre departamento, a igreja, a Assembleia de Deus, há uma característica, que nós somos uma igreja departamentalizada, ou seja, são diversos os departamentos, e há um motivo muito claro, justificável para isso: alcançar todos os públicos, trabalhar e não deixar ninguém parado. O problema é quando alguém mal instruído acaba indo numa outra direção e começa, através desse departamento, montar o seu pequeno grupinho de contrariedade, de competição. Um departamento competindo com o outro, quer ser melhor, quer ter mais gente, quer cantar mais afinado, quer fazer eventos mais badalados, e perde-se toda a ideia inicial de formar os departamentos, que era todos trabalharem em unidade. O discipulado não é simplesmente mais um departamento na igreja para cantar no domingo à noite. Não. Deve envolver toda a igreja. Nós temos usado na Rádio 107 a expressão discipulado, o coração da igreja. Todos os departamentos abraçados e trabalhando juntos, para ensinar o novo convertido, para dar firmeza aos passos daquele que está engatinhando na fé. Não pode ter essa competitividade. Eu sentei aqui antes, eu estava olhando essa imagem, uma família tirando uma selfie. Você já chegou a estudar sobre o fenômeno selfie? O selfie é baseado no egoísmo humano, que agora não basta mais fotografar alguém, ou um monumento, não, agora eu tenho que aparecer. Então eu tiro selfie, eu tiro uma foto de mim mesmo. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Tem aquela pessoa que precisa receber o elogio, senão se entristece. Se não falar que o meu discipulador foi fulano de tal, eu me desvio. Precisa tomar cuidado, precisa viver em unidade, e isso é um desafio, porque cada um de nós tem uma característica diferente, tem anseios diferentes, tem uma forma de agir, mas o amor supera a multidão de defeitos.
O amor e a comunhão nos faz compreender e vai nos moldando também, vai nos transformando. Enquanto nós continuarmos mantendo esta individualidade, essas cascas da batata, nós não conseguimos produzir algo bom. Quando você vai misturar o café, daqui a pouquinho tem o coffee break. Quando você vai misturar o café com o açúcar, aquelas pedrinhas de açúcar, elas se dissolvem. Se elas continuarem rijas, duras, cada uma com as suas características, não vai adoçar o café, vai dar um café amargo. Precisa ter unidade, precisa deixar aquelas arestas que o Senhor venha podar, venha nos fazer brilhar, né? É um desafio. Agora, o discipulado trabalha para quebrar estas arestas. O discipulado une a igreja. O engajamento dos crentes no discipulado é um dos fatores decisivos para a unidade da igreja. Discipular faz com que todos os membros tenham um propósito em comum. Qual é o nosso propósito, irmãos? A grande comissão, o ide de Cristo. Mateus 28, 19 e 20. Temos de cor esses versículos. Precisamos pregar, fazer discípulos para o nosso Senhor, batizar, ensinar. Essa é a nossa grande comissão, esse é o nosso propósito em comum. Portanto, não pode ser somente aquele departamento da competitividade. Eu comprei uma bicicleta para emagrecer. Está lá a bicicleta, bonita, já pedalei umas 2 vezes. Na roda da bicicleta tem um símbolo de unidade, um exemplo de unidade. Está escrito ali na apostila, na página 17. Olha só. Podemos comparar a missão discipuladora da igreja com o eixo de uma roda de bicicleta. Os raios desta roda com os departamentos ou grupos. O aro da roda é a igreja que se movimenta, porque todas as suas partes estão ligadas. Assim como nas missões, na evangelização, no discipulado, não são apenas os membros do departamento que atuam, mas toda a igreja tem essa missão discipuladora. Para que a bicicleta rode direitinho, não pode estar faltando aro, senão vai dar um solavanco, vai ter problema. Mas tudo bem alinhadinho, tudo trabalhando unido, tudo convergindo para o eixo, vai que é uma maravilha, emagrece até os gordinhos. Então nós precisamos ter esta unidade, esse comprometimento, saber onde está o eixo que o Senhor está dirigindo. Será que nós estamos como um aro fora do eixo? Vai dar acidente, vai machucar alguém, vai travar a bicicleta. Precisamos estar certinho no lugar onde Deus nos colocou, cumprindo com o nosso propósito. Quando os cristãos entendem a sua vocação universal para o discipulado, vivenciam grandes experiências com Deus e com o próximo, pois a base do discipulado é o relacionamento. Sem relacionamento de comunhão não existe discipulado, não existe igreja. Ontem à noite foi falado um pouquinho sobre isso, sobre o relacionamento, sobre o cuidar da pessoa, sobre o abraçar de verdade, ter aquele sentimento. Nós lemos ali em Atos 4:34, repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Não havia entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas traziam o preço, depositavam ao pé dos apóstolos. Não faltava as coisas aos irmãos, porque estavam todos unidos, se ajudando. Irmãos, quando o Senhor abre os nossos olhos para vermos as necessidades daqueles que estão sentados ao nosso lado, tem alguém que vai precisar que você simplesmente chore com ele, em um propósito de oração. Tem outro que precisa de um abraço, outro é de uma instrução a respeito de algum assunto. Pessoas que vêm à igreja e carregam fardos gigantes, estão oprimidos, e eu e você temos a sabedoria, o conhecimento, temos como ajudá-los. O Senhor nos abre os olhos para vermos qual é a necessidade de cada um. Lá na congregação que eu estou agora, o Bom Retiro, tem alguns irmãos do Bom Retiro aí. Nós estamos repetindo o discipulado com os adolescentes. De vez em quando vem alguém que se reconcilia,
alguém que vem de outra denominação e ele pede para fazer de novo o discipulado. Não é só pelo livrinho, não é só pelas lições, que é muito importante, foram inspiradas por Deus, mas é por aquele contato, aquele relacionamento, aquele momento de tirar dúvidas. Há poucas semanas atrás, uma irmã me testemunhava, ela disse: pastor, a irmã que está fazendo discipulado comigo, a irmã que está me discipulando, ela teve o mesmo problema na época do matrimônio, passou pelas mesmas situações, então eu sei que foi Deus que direcionou ela para ser a minha discipuladora. Ninguém imaginava. A gente conhece um pouco da história, mas não conhece a fundo o dia a dia de cada um. Mas o Espírito Santo direciona, para que houvesse esse vínculo, esse relacionamento, esse comprometimento em oração, esta compreensão sobre o processo que a irmã, a nova convertida, está passando. O Senhor opera desta maneira e nos surpreende. Se todos os crentes e departamentos estiverem unidos na obra do discipulado, a igreja experimentará um crescimento nunca antes visto. Vamos falar juntos essa frase? Lá na página de número 17, a última frase: cada crente um discípulo, cada discípulo um discipulador, e todos lutando pela comunhão. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Cada crente um discípulo, cada discípulo um discipulador, e todos lutando pela comunhão. Você está lutando pela comunhão como discipulador lá na sua igreja? Ou será que você está incorrendo em alguns errinhos? Ponto 3 vai falar sobre isso. Ponto 3 vai falar sobre atitudes que geram unidade. Discipuladores, líderes de discipulado, todos os membros obreiros precisam lutar para criar e manter um ambiente de união dentro da igreja. Olha o segundo parágrafo ali. O líder cristão não deve se envolver em competição eclesiástica com outros líderes ou com outros departamentos. Será que acontece isso? Meu Deus. Até às vezes guerra de testemunho de quem foi mais bandido antes de se converter. Eu discipulei mais pessoas, ou o meu discipulado foi mais eficaz. Fica torcendo por aquele que foi discipulado pelo irmão não permanecer. Meu Deus. Porque o que eu discipulo é bom mesmo, mas do irmão não. Corrigindo o discipulado do irmão. Cada um Deus dá uma maneira de trabalhar. Ontem eu falava com o pastor Joari a respeito da palestra, eu disse: cada um tem a sua linha de raciocínio e desenvolver a palestra. Não quero é frustrar ninguém, mas que Deus tenha liberdade para operar acima das nossas incapacidades. Não pode haver essa competitividade, essa competição eclesiástica, e não venha com aquela ideia de que competição é bom porque faz crescer. Não, divide. Divide e destrói. O livro Arte da Guerra vai falar em dividir para conquistar. Não era dividir o próprio exército, era dividir o exército inimigo. Dividir em vários pontos para ir atacando, primeiro os mais fracos, depois os mais fortes. Vai minando as bases. E o inimigo quer, dentro da igreja, dividir, destruir, causar competição, dizer que não é de Deus, dizer que é inovação. E nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Precisa uma cooperação mútua, algo que traz a bênção do crescimento na igreja. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que nós escrevemos ali? Sabe de cor alguém? 1 Coríntios 3 e 6, palavra de Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O nosso pastor presidente tem falado em algumas reuniões de obreiros integrados sobre meritocracia, que não pode ser algo que o obreiro se apega à meritocracia, no seguinte sentido, de que através das nossas obras nós venhamos merecer algo, através do nosso título nós sejamos merecedores de algo, através ou por causa das nossas orações e consagrações nós possamos exigir algo.
É aquela pessoa que ele vai cobrar a Deus e dizer: Senhor, eu orei tantas vezes, eu fiz tanta campanha, porque o Senhor não me responde. É aquela pessoa que vai dizer: eu discipulei tantos irmãos, o pastor deveria reconhecer o meu cargo e me promover. É aquela pessoa que ele quer ter méritos, ele quer ter honra própria, ele quer ser engrandecido. É o Senhor que nos dará o galardão lá no céu. João Batista recebeu o maior elogio que um homem poderia receber, quando Jesus disse: dentre os nascidos de mulher não houve maior do que João. Mas ele não ficou sabendo, ele já estava prestes a ter a sua cabeça decepada quando os seus discípulos ouviram esse elogio do mestre. Nem chegou aos seus ouvidos. Talvez alguém esteja elogiando e pela misericórdia de Deus não está chegando aos teus ouvidos, porque pode estragar o teu coração, pode trazer uma pontadinha de orgulho e direcionar para o mau caminho. Em última análise, o principal pecado de Lúcifer foi este orgulho, essa tentativa de meritocracia, de engrandecimento. Procure cooperar com o trabalho de todos, ajude todos os grupos, crie um bom relacionamento com os demais líderes e ensine, irmão, e ensine a pessoa que você está discipulando que o culto dos adolescentes é para ele ir lá também. O culto dos jovens, da idade de ouro, não é. É culto com toda a igreja. Nós temos alguns departamentos que direcionam ou dirigem um dos cultos da semana. Algumas congregações no sábado têm uma escala de departamentos que cooperam. Mas é um culto ao Senhor, é para toda a igreja participar. E a pessoa que está fazendo o discipulado já tem que aprender dessa forma. Vamos quebrar essa ideia estragada de que o culto do departamento tal eu não vou, culto do Beltrano eu não vou, fulano vai tocar hoje, esse eu não toco junto, fulana vai solar, não canto com aquela. Tem muito dessas arestas que o Senhor precisa ir corrigindo, ajudar a todos os grupos, criar um bom relacionamento com os demais líderes, estar sempre ajudando. Um pastor, um obreiro, um colega nosso me testemunhou há poucos dias, não sei se o pastor Mário Sérgio estava junto, hein? Ele disse: o fulano de tal me deu uma lição de moral, me humilhou muito, mas não pelo que ele falou, pela atitude que ele teve. Há pouco tempo atrás ele me ligou precisando de algo e eu não quis sair do meu conforto para ajudar. Eu tinha minhas atividades, eu não quis sair para ir atender. E aí quando eu estava em uma situação difícil e eu liguei para ele, ele veio na hora, eram altas horas da noite. Isso para mim foi uma grande lição de moral. Esse irmão testemunhou para nós. Através das nossas ações, através da nossa demonstração de amor, nós damos lições, nós unimos, nós ajudamos os demais grupos, nós criamos esse bom relacionamento. Mas não faça isso de ação pensada, planejada, que isso seja algo natural. Se você ainda não consegue, peça ajuda ao Senhor, assim como nós pedimos diariamente. Eu peço diariamente: Senhor, me dá um coração, como diz aquele hino, né? Me dá um coração igual ao teu, um coração que ama, um coração que se quebranta, que quer ajudar o próximo de verdade, que sente o amor pelos perdidos. Eu contei um testemunho aqui na sede, vou repetir. Eu estava em uma congregação e no meio do culto entrou pelos corredores um homem bêbado, cheirando mal, e ele sentou num dos primeiros bancos, e a congregação toda fica naquela ansiedade, naquela desgosto, desconfortável, esperando que aquela pessoa saia dali. E aquele homem não ficou muito tempo, 2, 3 minutos, sentou, olhou, estava gente cantando, ele levantou e saiu. Depois que ele saiu, eu creio que foi o próprio Espírito Santo que falou comigo, que ele não achou o que ele estava buscando, porque nenhum de nós correu lá para abraçá-lo, nenhum de nós demonstrou o amor de Cristo por aquela vida. Como estamos demonstrando, como estamos ajudando uns aos outros, como estamos criando um bom relacionamento com os demais líderes, ou com as pessoas que vêm à igreja. Graças a Deus que hoje nós não temos mais porteiros,
são recepcionistas, são acomodadores, não tem mais um general na porta. Nós precisamos abraçar os perdidos e não criar competitividade. Nunca fale mal de ninguém, jamais murmure ou critique. Se houver necessidade, fale diretamente com a pessoa. Regrinhas básicas, mas a gente esquece às vezes. Quando vê, já está falando mal. Você conhece o exemplo do escorpião e do sapo, né? Que um subiu nas costas do outro para atravessar o rio, o escorpião subiu, quando estava no meio do rio, ele ferroou, porque a natureza do escorpião era de ferroar, a natureza dele era má. Ficou amigo daquele irmão e dali a pouco ferroou. Ele ainda está em processo de mudança de natureza. O Senhor transforma a natureza, o Senhor muda. Agora, eu e você como discipuladores, não podemos mudar a nossa natureza de ovelha por causa de alguém que nos fere. Como o sábio que levava a mão ao fogo para arrancar uma serpente e a serpente picava. E ele fez isso 2, 3 vezes. E alguém disse, por que você não para? Tu não está vendo que ele está te picando? Ele disse, a minha natureza de bondade não vai ser alterada porque aquele está me picando, está me perseguindo. A nossa natureza é de amar. A nossa natureza, o nosso chamado é de discipular. O nosso chamado, o nosso propósito é de fazer discípulos e ganhar almas para o reino. E o inimigo pode tentar de todos os lados, mas não vai mudar o nosso propósito. Vamos ficar em pé juntos? Conclusão: a igreja pode e deve viver em unidade. Ser unida é mais do que apenas se reunir. É ter crentes que comungam do mesmo propósito. Nesse sentido, o discipulado tem muito a contribuir, pois facilita a integração entre os cristãos, alcança o objetivo de criar relacionamentos comprometidos e saudáveis. Eu e você somos agentes da unidade. Lá no discipulado na casa, ou no grupo discipulado na igreja, lá na reunião do departamento, no culto do final de semana ou durante a semana, nós somos agente desta unidade. Vamos orar juntos? Depois eu devolvo a palavra ao pastor Mário. Senhor, ajuda-nos, aquebranta os nossos corações, que nós possamos amar de verdade, que nós possamos perdoar aquele irmão que nos ofende, e também pedir perdão àquele que nós ofendemos, que não venhamos, Senhor, querer competir com ninguém, que nós possamos, Senhor, fazer o que é lucrativo para o Teu reino. Ajuda-nos a viver com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Se estamos caminhando errado, Senhor, abre os nossos olhos. Se houver alguma coisinha errada nos nossos corações e mentes, corrige, aquebranta-nos, direciona-nos pelo caminho eterno. Eu sei que o Teu Espírito que opera no meio da igreja, o Teu Espírito que traz esta unidade, este comprometimento, e o Teu Espírito está aqui em nosso meio neste momento, para queimar qualquer coisa que não presta, para curar esta cicatriz no coração, esta raiz de amargura. Senhor, opera com liberdade em nosso meio, que nós possamos ser agentes desta operação. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém.